Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então estamos nessa 8º dia da nossa novena, rezando pela igreja remanescente, sobretudo ela, pedindo a graça de Deus para continuarmos fiéis como igreja católica, como comunidade bem constituída, sim, celebrando a Santíssima Missa válida e licitamente até ao retorno de Jesus em glória e majestade. Esse é o nosso grande pedido. Precisamos do Espírito Santo para defender a igreja contra os ataques, o duplo ataque que sofremos, isto é, da contra a igreja e do mundo, que se uniram numa única força, agora estão mais do que nunca realmente unidos numa única força para apagar no mundo toda a catolicidade que ainda exista e para, no homem, borrar, apagar toda a imagem de Deus. Toda a imagem de Deus. Então, queridos, sim, este 8º dia da nossa novena ao Divino Espírito Santo, nós rezamos sobretudo para que ele defenda a igreja, que é a igreja remanescente, que somos nós. Querido, eu tenho que dizer e repetir sempre, não esquecer que não basta ser igreja remanescente, isto é, continuar firme na fé católica, espalhado no mundo, porque diante dos grandes eventos nós já estamos vendo. Quem é que ainda não está vendo que a contra-igreja apagou toda a memória de missa, de sacramento, já não permite sequer o batismo? Gente, quem é que não está vendo isto? Então, é preciso nos constituir em refúgio, comunidade, com padre, para celebrar a missa. Isso que é importante. É atravessar o grande castigo assim. É isso que é importante. Não vou cansar de botar na cabeça de vocês isto. Então, nossa oração é pelo Espírito Santo venha defender a Santa Igreja bem entendida. Essa igreja remanescente, mas aquela que se recolhe em refúgio para continuar existindo como igreja, como comunidade, impartindo a palavra de Deus e os sacramentos, a pregação católica, os dogmas e os sacramentos, válida e licitamente. Defenda o Espírito Santo. O ataque maior. Bom, hoje eu digo, estão unidos, né? Contra a igreja e o mundo se uniram. Então, é uma coisa só. Mas, sem dúvida que o sentimento maior, depois reverte, mas, ainda que será dentro do Vaticano, mas o sentimento maior, que nós mais percebemos é que, de fato, é como que dentro da igreja, daquela que ficou com a aparência da igreja, com os títulos, né? Com os monumentos, com as ordens religiosas. Né? Então, é de dentro da igreja que veio o ataque maior. Para mim, essa profecia que veio de Anguera, né? Que do palácio viria a ordem para fechar as igrejas. Né? Isso foi uma coisa oculta, né? Oculta, mas foi de Bergoglio que veio a ordem, foi dele. Então, sim. Mas, queridos, quanto é importante, mas não é, eu digo e repito, mas tem gente ainda que não quer entender que Francisco, o antipapa, ontem nós examinamos ele como antipapa, né? Mas que Francisco é antipapa e o falso profeta. Aí tem gente que bate pé em cima, não quer ver, não quer entender isto. Meu Deus. O principal do Espírito Santo, na verdade, é defender-nos contra este homem e a sua obra, que é a obra de matar a igreja, de fazer a igreja desaparecer, de fazer a igreja sucumbir
afundar no oceano deste mundo, de maldade deste mundo. Então, não, mas não é um falso profeta qualquer. Vai dizer, sim, mas são muitos falsos profetas. Não estou falando de tantos falsos profetas que, não, afinal, aparecem nas Sagradas Escrituras e podemos perceber em toda a história da igreja do mundo. Não, eu estou falando de um específico falso profeta. Por antonomasia, o falso profeta, que é aquele de Apocalipse 13, 11 e seguintes. Este é Francisco. Este é Francisco. Bom, eu tenho uma grande palestra aí, gravada no YouTube, antiga já, mais de uma com certeza. Mas queria lembrar alguns pontos que são realmente inderrogáveis. Eu tenho que ser breve. Primeiro, a notícia em Apocalipse 13, 11, de que, de fato, o falso profeta vem da terra. Né? Ele sai da terra. Contrapõe-se assim a segunda besta, que é o falso profeta, contrapõe-se assim a primeira besta que sai do mar. A primeira besta sai do mar, a segunda sai da terra. Queridos, isso é pacífico e tranquilo. Quer dizer, o mar representa tudo aquilo de instabilidade, de inseguro, de volúvel, que é o mundo da política, que é o mundo da economia, que é o mundo dos estados, que é o mundo do mundo, é o mundo. Daí, do mundão, sai a primeira besta. Mas a segunda besta, aquela que especificamente se chama o falso profeta, mas só por dizer falso profeta, né? Só por dizer falso profeta, duas coisas, isto é, que vem sai da terra. A terra representa justamente o contrário, é a estabilidade, aquilo que é sólido, aquilo que é firme, aquilo que está alicerçado em Deus. Subsiste em Deus. Isso significa sai da terra. Significa, mas veja, não é... Alguém precisa... Não, mas o falso profeta veio de outras religiões, veio então até do paganismo, venha do... Não. Porque eles já são falsos profetas. Mas isso já é falso profeta de nascença. Todas as outras religiões só produzem falsos profetas. Eles já são falsos profetas desde a sua origem. Sua origem já é falsa. Quando falamos da besta de Apocalipse 13, 11, nós estamos falando daquele que vem da terra, isso é da verdadeira religião, da única verdadeira religião. Não pode vir de outra religião. Não pode vir de outra. Tem que ser católico. O falso profeta de que trata Apocalipse 13, 11, tem que vir da Igreja Católica, a verdadeira, a única. E quando diz falso profeta, profeta tem que ser sacerdote. Profeta tem que ser sacerdote, combinado oficialmente por Jesus para pregar a palavra e impartir os sacramentos. Tem que ser no mínimo um padre. No mínimo, tem que ser um padre. Não pode ser nem diácono. Tem que ser no mínimo um padre. No Novo Testamento, os profetas são padres e bispos. Então, tem que ser no mínimo um padre. Um padre. No mínimo. Católico. Treinado válida e licitamente. Licitamente não sempre, em todo caso, ao menos validamente. Então, só por causa do título, falso profeta. Tem que ser. Tem que ser da Igreja Católica. Não pode vir de outro lugar. Não pode ser. Quando se diz sai da terra, é isto que significa. O falso profeta tem que ser católico.
Uma coisa muito interessante é que se diz que... Não, e muita gente se apega nisso aqui. Ele faz cair fogo do céu sobre a terra. E fica pensando que... fica nos rindo de nós. Nós dizemos que Francisco é o falso profeta e não viram ele fazer cair fogo do céu. Ele quer fazer fogo físico mesmo. Ignorância bruta. Ignorância bruta pensar que Francisco seria capaz de fazer cair fogo do céu. Malabarismo, céu. Não. Aqui tem que entender o Novo Testamento. Aqui tem que entender o Novo Testamento. Nas cartas de Paulo nós podemos compreender o Novo Testamento. Onde o católico, vou dizer o cristão, é o católico. Onde o católico é cidadão, não é mais cidadão desse mundo. Desde que batizado, ele se torna um cidadão celeste, um cidadão do céu. Isso é preciso, isso é base para entender essa palavra. Do versículo 13, do capítulo 13 do Apocalipse. Quer dizer, trata-se de sermos nós cidadãos do céu. Não somos mais da terra. Quando Jesus subiu ao céu, estamos na oitava da ascensão, subiu ao céu, levou-nos consigo. Não ficamos aqui. Levou-nos consigo. Nós já somos cidadãos celestes. Todo o contexto nos mostra que é esta a interpretação única e correta da passagem. Vejam, temos que pegar Apocalipse capítulos 12 e 13 como um conjunto. Ali, começa já, capítulo 12, mostrando um sinal no céu, uma mulher. Uma mulher. Um sinal no céu, uma mulher. Que nós não devemos interpretar em primeiro lugar como sendo Maria, senão que é a igreja. Esse é o sinal que Deus colocou no céu. A Santa Igreja Católica. Depois podemos dizer que é Maria. A igreja aplica a Maria também no texto, com certeza. Mas em primeiro lugar ela aplica a si mesma. A igreja é que é esta mulher celeste. Está aí. Depois, no versículo 1 do capítulo 12, né? Depois, no capítulo 3, se diz que apareceu mais um sinal no céu. No céu. Também no céu. O dragão. Esse nós sabemos quem é. Lúcifer. Também é um ser que veio de Deus. Celeste. Quanto mais por ser anjo. Quanto mais por ser um anjo. Depois eu volto ali. Depois ainda tem mais um ser celeste que aparece, quer dizer, uma luta que aparece no céu. No versículo 7 do capítulo 12. São os anjos de Miguel. É Miguel e seus anjos lutando contra o Lúcifer e seus anjos apóstatas. Tudo no céu, a batalha que se dá no céu. No céu. São seres celestes. O interessante é que no versículo 4, depois de apresentar o dragão que vem, que é o sinal no céu, se diz que ele arrasta 1/3 das estrelas para a terra. Ele cai na terra. Miguel expulsa ele para a terra. Tira ele do céu. Mas ele arrasta consigo 1/3 das estrelas. 1/3, que são os outros seres celestes. Os anjos, seus companheiros apóstatas, seus companheiros na apostasia. Então, é evidente, é claro que estes seres celestes são homens, são anjos. É a igreja, homens. Então, com certeza, no capítulo 13, falando do falso profeta que faz cair fogo do céu, esse fogo não é senão os seres celestes, os católicos. Os católicos. Versículo 13, os católicos. E quantos mergulho fez cair? Interessante que dos anjos se diz que 1/3.
do fogo que Bergoglio faz cair do céu não se diz quantidade. Mas estamos vendo, é a grandíssima maioria, é a esmagadora maioria. A igreja remanescente são os remanescentes mesmo, são os pouquinhos, somos uns pouquinhos, somos uns poucos. Né? Não, eu tenho vontade de vomitar quando vejo aquele discurso, me lembro daquele discurso que ontem nós ouvimos da boca desse bispo aí, o Valmor o presidente da CNBB no Brasil, aqueles 3 medos que ele tem e aquelas 3 esperanças que ele colocou. Me digam que horror, eles vomitaram aqui essas palavras empoladas desse homem, que não quer dizer nada, quer dizer tudo contra a igreja verdadeira. Assim, ali já não está mais a igreja, com certeza não. Com certeza, um discurso destruidor, todo ele destruidor. Faz parte dessa multidão que Bergoglio arrasta em pós si, de seres celestes, que são os católicos. Tá? Então, não tem outro jeito de entender, queridos. E infelizmente é uma multidão incomensurável. A maioria. Restam poucos, muito poucos católicos, muito poucos. Outra palavra ainda para dizer que realmente estamos lidando com um falso profeta e não há outro, não esperem o outro. É Bergoglio. Este é o falso profeta, é Jorge Mário Bergoglio. Não há outro. Mas é naquela palavra que diz que, ainda no versículo 1, que ele tem sobre a cabeça 2 chifres de cordeiro. 2 chifres de cordeiro, mas fala como um dragão. Isso é importantíssimo entender isso. Porque quem conhece a mitra agora aqui já tira os presbíteros, por causa da mitra. Né? Raramente. Tem presbíteros que são mitrados. Né? Tem presbíteros que são mitrados. Inclusive fazem ordenação sacerdotal. Tem presbíteros que são mitrados. Mas é raro. Quando se fala em mitra, normalmente nós pensamos em bispo. E a mitra episcopal é 2 chifres. É o alto-falante do bispo que tem, sobretudo, esse munus de pregar, de anunciar, de dizer a palavra de Deus. Por isso ele usa a mitra, para dizer que ele usa 2 chifres, não um só, hein? É 2. 2 berrantes. No Brasil, em muitos lugares do Brasil tem mais sentido dizer isso, né? Usa 2 berrantes para conduzir o povo de Deus. Então, os chifres do bispo é a sua mitra. E por isso, o falso profeta aqui é assinalado como sendo bispo. Tá? Como sendo bispo. Mas fala como dragão. Aqui digo que é a coisa mais importante. Fala como um dragão. Quem é o dragão? Bom, vejam lá no capítulo 12. O dragão é Lúcifer. É a primeira besta. Bergoglio tem o mesmo discurso de Lúcifer e da primeira besta. Aqui é preciso ver, realmente examinar todo o discurso de Bergoglio. Queridos, quem examinara a loquela mundi, que esse homem fala aquilo que o mundo fala, então não terá dúvida de que ele é o falso profeta de Apocalipse 13, 11 e seguintes. Né? Vejam tudo que esse homem fala, tem em parelho com a ONU. Aliás, ele manda obedecer a ONU. Ele está fazendo com que a igreja inteira obedeça à Organização Mundial de Saúde, com todas essas restrições.
Dizer, o discurso dele, ele começou a impactar o mundo com o discurso sobre os migrantes. Os migrantes que não é outra coisa que a invasão muçulmana da Europa. É sobre tudo isto. A invasão muçulmana da Europa. Verdade que depois ele ataca aqui nas Américas, a América do Norte, com o deslocamento de povos centro-americanos. Mas, sobretudo, se refere à Europa e à invasão muçulmana da Europa. Ele está na frente disso. Ele está promovendo o discurso do mundo. Esse homem tem todo o discurso do mundo. Ele já foi dito como saiu no New York Times, não é? Que ele é o chefe das esquerdas. Mas nós brasileiros, pensem no tudo que ele fez enquanto o Lula estava preso. Pensem que Lula foi visitar esse infeliz. Não, isso é de brasileiro, isso é de colocar de cabelos em pé. Ele é comunista. Ele tem elogiado tanto o comunismo, mas ele não submeteu a Igreja Católica na China ao Partido Comunista? Submeteu. Mas como alguém não enxerga? Quer dizer, ele está destruindo a Igreja. Ele se propõe a ajudar a destruir a humanidade. Já o seu programa de governo, declarado na Evangelii Gaudium, foi a primeira coisa que me impactou. Até então eu era defensor de Bergoglio. Até então eu defendia Bergoglio, mas quando eu li aquele documento, digo, mas se esse homem realizar aquilo que está escrito aqui, ele vai destruir a Santa Igreja. E não deu outra. Depois vamos lá ver as heresias formais que ele declara em Amoris Laetitia. Vamos ver o que ele faz na tal de Laudato Si. Agora, nesses dias, estão celebrando os 5 anos da Laudato Si, promovendo em tudo quanto é lugar a Laudato Si. E a Laudato Si nós devemos colocar em conjunto com essa alegria da Amazônia, nem me lembro mais o nome do documento direito, que é paganismo, que é globalista, que destrói a Igreja desde os seus alicerces, promovendo não só a Pachamama, mas realmente o paganismo, né? Que estava na boca desse idiota desse Valmor que no seu discurso de ontem. É paganismo. Eles estão promovendo querem apagar o último resquício de Igreja Católica do mundo. Não há dúvida nenhuma. Esse homem, ele faz tudo para destruir a Igreja. Foi ele que mandou fechar as igrejas, foi ele que mandou seguir a organização do OMS, não levantou um dedo para a liberdade da Igreja, para a liberdade de culto, para os direitos da Igreja, não um dedo de discurso. Ele só manda obedecer, fechar igrejas, não dar comunhão, não vão fazer o batismo, não dar o sacramento. Quem é que ainda, depois de 7 anos, depois de tudo isso, não consegue ver que esse homem é o destruidor, ele é o falso profeta? Não há duvidar. E mais, agora por causa do tal do Covid, ele se alia aos planos do mundo para destruir no homem toda a imagem de Deus. Ele está promovendo a vacina, com tudo aquilo de nanotecnologia que se comporta para transformar o homem num zumbi, num robô. É ele que está matando a imagem do ser humano na agenda gay, na promoção do gaysismo no mundo. Ele é o primeiro a balançar aquela bandeira multicolorida. Ele é a favor até de aborto. Ele premia aí os maiores abortistas,
os maiores abortistas, ele encheu, já tinha, mas ele encheu o Vaticano de gente da nova ordem mundial. Encheu de gente da nova ordem. Encheu. Ele está aproveitando o Covid-19 para preparar, falando em salário universal, preparando o governo único, moeda única, exército único, e promovendo realmente que que esteja o mundo preparadíssimo para a apresentação do anticristo. Ele está com tudo preparado para a apresentação do anticristo. É o falso profeta. Esse é o quarto ponto de Apocalipse 13, 11 e seguintes. Não há dúvida, quando este homem nos apresentar aquele que vai trazer a solução para todos estes problemas, podem apostar, aquele homem é o anticristo. Se venha ele com todas as doçuras que vier, com todas as soluções que apresentar, com todos os planos para o bem do homem que ele disser, não. Podem acreditar, este homem é o anticristo. Só saberemos quem é o anticristo quando o mergulho lhe der esta imagem. Esta imagem. Então, ficam atirando aí, querendo que seja Macron, seja aquele outro lado do Canadá. Não, nenhum. Esperemos o antipapa, falso profeta mergulho, nolo apresentar. Então, o conheceremos. Até lá, não. Nada disso. Queridos, a grande obra do Espírito Santo é esta, nos defender deste homem. Mas vejam, quantos se abriram para a obra do Espírito Santo? Quantos? Porque a maciça maioria dos católicos, e ele está conquistando de tudo quanto é parte, todos os homens, mas a grande maioria, a maciça maioria dos católicos ficou com ele, está com ele. As nossas famílias estão com ele. As nossas famílias estão com ele. Creem nele, idolatram. Bom, já tem eles até como santo. Fazedor de... Acabei de ler aí no Face, dizendo que na Itália diminuiu as mortes por Covid depois que ele fez oração. Amanhã ele tem um terço. Teria curiosidade de saber se ele vai conseguir rezar o terço todo. Convidou para rezar em conjunto com ele todos os santuários do mundo inteiro, não sei o quê, uma coligação. Então, até podia nos apresentar o anticristo amanhã. Até podia ser. Então, não tenhamos dúvida. Por tudo isso, não tenhamos dúvida nenhuma. Ele é o falso profeta. Mas isso significa que nós estamos no fim do mundo. Já estamos 7 anos de falso profeta. 7 anos. A igreja já foi destruída totalmente. Não tem mais missa no fim de semana. Não tem mais. Isso que fazem é ridículo. Aquelas igrejas vazias, tendo que agendar. Acabou com a igreja. Já acabou com a igreja. Já acabou com a igreja católica. Já acabou. Então, estamos sim, já há 7 anos com o falso profeta. Não teremos muito mais tempo para o grande castigo. Isso é iminente. E logo então, ao fim dele, 3 anos e meio, depois da apresentação do anticristo, teremos o retorno do Senhor em glória e majestade. A nossa defesa é o Espírito Santo. Ele é que tem que vir nos defender nós deste dragão que é o falso profeta e do primeiro, que logo estará aí sobre nós também, o anticristo. Só Deus, só o Espírito Santo para nos defender, para nos refugiar, para nos esconder, só porque a ação dele... Vejam, queridos, eles estão fazendo que vizinhos denunciem vizinhos, né? Não tem lugar para se esconder nesse mundo. Não tem lugar. Senão, protegidos pelo Divino Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.